One, two, three, four, five. Chegamos, galera. Lei de responsabilidade fiscal. Nossa primeira dica sobre a lei de responsabilidade fiscal, tá bom? Provavelmente a lei mais tranquila de se estudar aí entre todas, tá bom? Então, é uma leizinha bem tranquila, bem fácil de aprender, tá bom? Vou colocar aqui a tela e hoje a gente vai falar um pouco sobre a LDO, tá bom? Vou colocar aqui a nossa tela. Bom, vou colocar aqui essa tela. Vamos lá começar. Ó. Pega aí uma questãozinha da FGV. Legal? Uma questãozinha aí da FGV. Olha o que ela fala. FGV 2021, em Bel. Meu irmão, eu tô botando questão já do ano no canal. A LDO inclui, entre outras informações, o quê? O anexo de riscos fiscais. A LDO, ela contém 3 anexos, tá bom? Nele quem? No anexo de riscos fiscais devem ser apresentadas letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Não vou ler agora, porque eu vou logo te dar o esquema do que consta na LRF. Olha o que acontece, não é? O artigo 4º da LRF, no parágrafo 3º, vai falar especificamente sobre quem? O anexo de metas fiscais, tá bom? O artigo 4º, parágrafo 4º, vai falar sobre a mensagem que vem no anexo específico. E o parágrafo 1º e 2º do artigo 4º da LRF vão falar sobre quem? Sobre o anexo de metas fiscais, tá bom? Isso aí é coisa que cai, né, demais em provas como da FGV, CESP e FCC. Então aqui, em primeiro lugar, eu vou montar uma pequena estrutura do que é a LRF, tá bom? Ou melhor, a LDO. Então, olha só, a LDO, galera, a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E quando eu olho para a LDO, eu tenho que olhar para duas coisas específicas, tá bom? Primeiro, quais as atribuições da LDO. E quando eu falo em atribuição da LDO, eu vou ter o quê? Atribuições previstas na Constituição Federal e atribuições previstas na LRF. Então, lá na Constituição Federal de 88 e também na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quantas atribuições eu tenho na Constituição? Tenho 5 atribuições. Quantas atribuições eu tenho na LRF? Eu tenho 4 atribuições. Para quem já estudou aí comigo, não é? Sabe, é compreender as metas e prioridades da administração pública, não é? Estabelecer o quê? A política, né, da FOFA, né? Das agências financeiras oficiais de fomento. Também estabelecer a política e as metas fiscais, levando em consideração o quê? A evolução da dívida pública, dispor sobre as alterações que ocorram na legislação tributária e orientar a LOA. Essas 5 atribuições estão previstas aonde? Lá na Constituição Federal. Em que artigo da Constituição Federal? No artigo 165. Lá no artigo 165, parágrafo 2º, tá bom? Agora, na LRF, quantas eu tenho? Eu tenho 4. 4 atribuições. Adriano, tu vai falar agora? Não, eu só vou te dar a fonte para te poder correr lá atrás e estudar, tá bom? Tá lá no caput do artigo 4º, né? Inciso 1, 2, 4 e 5, não me recordo bem. Mas o que eu tenho lá na LRF no artigo 4º? Ele fala o seguinte, olha, além do que está previsto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, a LDO disporá também sobre o quê? Primeiro,
equilíbrio entre receitas e despesas. Segundo, critérios e formas de limitação do empenho. Terceiro, né, vai criar normas para o quê? Para custos e avaliação de resultados, para controle de custos e avaliação de resultados. E também vai falar sobre o quê? As condições e as exigências para transferência de recursos, seja para entidade pública ou para entidade privada. Então, eu tenho 4 atribuições lá, tá bom? Legal, 1, 2, 3. E aí, passando isso daqui, nós vamos ter o quê? Ah, nós vamos ter os anexos, que é outro tema que é vital, de vital importância, tá bom? Vou subir esse LDO um pouquinho para cá, para poder falar dos anexos. Bem aqui, ok? Vai ficar legal, cara. Vai ver que vai ficar muito mais organizado o material. O material sempre tem que ficar bem organizado, porque o material que um professor produz, em seguida, deve ser utilizado por você como material para revisão, tá bom? Então, bora lá. Outro tema importante da LDO são os anexos, cara. E anexos, a LDO tem 3, tá bom? 3 anexos. Eu vou dar um espaço maior entre eles aqui, ó. Fica melhor. Vou botar assim, olha. Isso mesmo aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui em grau de importância. Qual é o primeiro mais importante? O segundo e o terceiro anexo mais importante, tá bom? O primeiro anexo mais importante é o anexo o quê? De metas fiscais. Cara, o anexo de metas fiscais, tu precisa assistir uma aula, porque ele tem muita coisa e muita coisa que cai em prova, tá bom? O texto da LRF, ele é um texto truncado. Ele é um texto, não vou dizer mal elaborado, mas ele é um texto muito técnico. Mas no momento que você compreende o que o texto quer te falar, vai ver que são orientações muito tranquilas, muito fáceis de serem o quê? Captadas, tá bom? Em que parte eu encontro o anexo de metas fiscais? Eu vou ver ele, ó, no artigo 4º, tá ok? Nos parágrafos 1º e parágrafo 2º de quem? Da LRF, galera. Vou encontrar esses caras lá, tá bom? Qual é o segundo anexo mais importante? É o da questão de hoje. Anexo de riscos fiscais. E como é que eu chamo o anexo de riscos fiscais? De forma resumida e carinhosa, ARF. Em que parte do universo nós encontramos o anexo de riscos fiscais? Cara, ele está lá no artigo 4º, no parágrafo 3º, que é o que a gente vai já dar uma olhada nele, tá bom? E o último é o anexo específico. E esse anexo específico, pasmem, ele vai carregar o quê? Eu vou até fazer um M estilizado, tá bom? Ele vai carregar uma mensagem. Quem é que tem mensagem? A LDO e a LOA, tá ok? Só que as mensagens da LDO e da LOA carregam conteúdos diferentes, tá bom? Ok. Então aqui, ó, artigo 4º, parágrafo 4º. Legal? Então, galera, essa é a estrutura da LDO, cara. Essa daqui, ó, é a estrutura
da LDO. Então, a LDO é uma lei que ela tem 9 atribuições, 5 na Constituição, 4 na LRF. E ela tem o que? 3 anexos. Todos são tratados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá ok? Ela tem o primeiro e o mais importante, o maior de todo, o anexo de metas fiscais. Ela tem o segundo, que é o anexo de riscos fiscais. E ela tem o terceiro, o anexo específico, que é o que carrega a mensagem, tá bom? Agora, bora falar sobre o anexo de riscos fiscais, que é o que eu estou me propondo hoje, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, e olha só o que ele fala. Parágrafo 3º do artigo 4º, a LDO conterá anexo de riscos fiscais. Legal. Onde serão o quê? Avaliados. O quê? Passivos, contingentes e outros riscos. Esses outros riscos são capazes de quê, ó? De afetar as contas públicas. Tá ok? Informando quem? As providências a serem tomadas, tá bom? Então vamos lá dar um pulo, ó. Esquematizar aqui, ó. Então vamos lá. A LDO, gosto de fazer assim, ó. A LDO contém o quê? Um anexo de riscos fiscais. Ok? E o que eu tenho nesse anexo de riscos fiscais? Anexo de riscos fiscais. O anexo de riscos fiscais, ele vai fazer duas coisas por mim. Ele fará duas coisas por mim. Ele vai fazer o quê? Ele vai avaliar e ele também vai informar. O que ele vai avaliar e o que ele vai informar? Vamos lá. Olha só, ele vai avaliar passivos contingentes. Toda vez que tiver o "e", pode entender o quê? Como um conectivo de adição e outros riscos. Então, olha só. Ele avalia passivos e outros riscos. Com base no quê? Se podem ou não afetar as contas públicas. Então, vamos lá. Avaliar o quê? Passivos contingentes. Aqui, ó. Adriano, o que é um passivo contingente? Passivo contingente é aquilo que pode ocorrer. Contingente. É algo que tem uma probabilidade de ocorrer. Que se ocorrer, vai afetar as contas públicas, vai causar problema. E outros riscos. E esses outros riscos e esse passivo contingente, eles podem o quê? Podem afetar as contas públicas. Significa o quê? Dinheiro. Eles podem aumentar despesa e reduzir a receita, tá bom? Legal. Feito isso, a LDO, ela precisa o quê? Informar o quê? Vamos lá. Informando. O que ela informa? As providências a serem tomadas. Porra, Adriano, muito bacana. Ficou muito claro, muito claro, muito claro, muito claro. Cara, mais claro do que isso não tem como. Sério mesmo. Então, o que ela vai falar? Informar quem as
providências. Ok? As providências que serão tomadas. Agora, olha só. Bora dar um pulo lá na questão, porque o anexo de metas fiscais, ele também tem uma parte que fala sobre ele, sabe aonde? Lá na lei de lá no artigo 5º. Então, bora para cá, ó. Olha o que ele fala. A LDO diz: o anexo de metas fiscais carrega o quê? A demonstração da estimativa e compensação da renúncia de receita, não. Sabe quem carrega a letra A? Anexo de meta fiscal. Errado. B, a evolução do PL nos últimos 3 exercícios. Não. Quem carrega isso daqui é o anexo de metas fiscais. Está lá naquele parágrafo primeiro. Isso aqui, na realidade, está no parágrafo segundo. Vou até colocar aqui, ó. Parágrafo segundo. Parágrafo segundo. A avaliação da situação financeira e atuarial do regime de previdência e do fundo de amparo ao trabalhador. Também não. Esse cara aqui também está no anexo de metas fiscais. Parágrafo segundo também. A avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas, informando as providências a serem tomadas. Ok, é o que a gente viu lá, ó. Ele avalia e ele o quê? E ele informa. O que ele avalia? Ele avalia os passivos e os outros riscos que podem afetar as contas públicas. E se caso esses caras ocorrerem, ele vai informar o quê? Qual é a providência. Cara, perfeito, perfeito, perfeito. Não tem o que reclamar. O correto, alternativa D. Letra E, metas anuais. Em valores, tal, tal, tal. Esse daqui, ó, tá lá no anexo de metas fiscais. Só que esse aqui é o parágrafo primeiro. Tá bom? Tá lá no anexo de metas fiscais. E esse daqui é o nosso parágrafo primeiro. Galera, essa dica aí é uma dica show de bola, tá bom? Show de bola. Deixa eu só te falar mais uma coisa aqui, ó. A LDO vai falar sobre o anexo de riscos fiscais, não é? E aí, ela vai orientar, sabe quem? Adivinha quem é que ela orienta? A LOA, galera. Vai orientar a LOA. E a LOA, dentre outras coisas, vai trazer algo muito interessante. LOA. O que a LOA vai trazer, entre outras coisas? Entre outras coisas, a LOA vai trazer um negócio chamado reserva de contingência. A reserva de contingência, galera, ela está prevista no artigo 5º da LRF. Vou colocar bem aqui, ó. Artigo 5º da LRF. Dá uma olhada nesse artigo 5º, tá bom? E o que vem a ser a reserva de contingência? Cara, a reserva de contingência nada mais é do que uma poupança para o anexo de riscos fiscais. Ah, Adriano, entendi. Quer dizer que a LDO, ela aponta o que é o passivo ou um risco, algo, uma merda que pode dar e afetar as contas, certo? A LOA, por sua vez, orientada pela LDO, faz uma caixinha. E qual é o nome dessa poupança? Reserva de contingência. Logo, quem gasta o dinheiro é a LOA, mas quem informa como vai ser usado, como vai ser constituído, é a LDO. Correto? Cara, perfeito, perfeito, perfeito.
Galera, essa é a nossa dica de hoje. Dica de LRF, tá bom? Eu sou o professor Adriano Guimarães, tá bom? Olha, se tu gostou dessa dica, cara, tu gostou dela, curte aí, tá bom? Vai ajudar pra caramba. Comenta aqui embaixo também, te inscreve aí no canal, tá bom? Ativa o sininho, compartilha aí pra todo mundo, tá legal? Que aí a gente vai tá postando vídeos constantemente, tá bom? Então, quanto mais tu curtir aqui, quanto mais tu compartilhar, quanto mais visualização, mais vídeos eu vou o quê? Eu vou poder produzir colaborar, melhor, né? Compartilhar com vocês. Gente, tô ficando por aqui. Vou colocar aqui a tela principal. Tô ficando por aqui, tá bom? E aí, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço para vocês, galera. Beijo.